Oi, aqui é a Mari do Sou Distante. Hoje eu tô aqui pra fazer duas resenhas pra vocês em um vídeo só. Não só resenha, mas também comparando algumas atitudes em relação a um determinado assunto em comum que esses dois livrinhos aqui têm. E esses livros foram livros também do desafio de um livro por dia durante uma semana, que já tem vlog aqui no canal. Os links estão nos cards, eu não sei de que lado que é, enfim, tá aí pra você assistir se você ainda não viu. E vamos começar então com essa resenha dupla, mas algumas análises aí. Pra começar então com Boy Erased, que eu fui meio tonta em relação a esse protagonista, porque primeiro o nome do autor é Gerard Conley, não sei como é que fala, e tipo, em todo lugar tinha o nome desse cara, tipo, tá aqui na capa, tem na sinopse, tem aqui atrás falando sobre ele, e chegou em um determinado momento do livro e eu pensei, tipo, cara, eu já tô acabando o livro e eu ainda não sei o nome desse personagem. Até que quando eu finalizei, na verdade eu não precisei finalizar pra perceber isso, mas quando eu finalizei, que eu fui ler nota do autor, agradecimentos, que eu, juntei os pedaços aqui pra perceber que essa história não é uma ficção, é uma história realmente real. É a história real mesmo do autor, da experiência que ele teve sendo gay com familiares que não aceitavam e ele querendo o tempo todo mudar a pessoa que ele era pra poder agradar as pessoas que estavam em volta dele e a igreja. Eu já disse no vlog que eu não sou uma pessoa religiosa, então isso aqui vai ser uma opinião de alguém de fora desse universo sobre alguém dentro deste universo, que no caso a protagonista desse livro também é. A religião que a gente tem aqui é batista missionária, se eu não me engano, e o tempo todo a maioria das coisas que me tiravam do sério eram comentários de pessoas assim de dentro que viviam esse universo dessa religião com ideias completamente erradas. Não vou julgar o que é errado, o que é certo aqui também, mas assim, coisas que falavam que eu fechava o livro, respirava fundo, contava até 10, falava, é só um livro, até que eu percebi que não era só um livro e continuava a ler. Achei que esse livro fosse me dar umas rugas na testa, mas não foi esse o caso, minha testa ainda tá de boa. E, enfim, aqui nós temos um jovem de 19 anos que a família dele é religiosa e ele é gay e ele também vai à igreja, só que ele se sente mal com tudo isso porque ele acha que ele tá errado, ele não quer mais ser assim. E até um certo ponto da história, a família dele não sabe sobre isso. E quando tudo se revela em meio a uma situação bem tensa, porque a história é intercalada entre presente e passado e futuro, não, presente e passado, não tem como ele contar o futuro, né? Mas então, o passado e o presente, tá certo? Eu acho que tá certo. E ao longo da história a gente vai conhecendo pedacinhos do que aconteceu com o autor, né? Não é um personagem, com o autor, e que fizeram com que ele se distanciasse da família, que ele tomasse certas decisões. Então, em determinado momento, ele se vê ali no meio entre continuar a faculdade e fingir ser alguém que ele não é, ou largar a faculdade e ser quem ele é, longe de todo mundo que julga ele, que acha que ele tá errado, porque o pai dele fala que ele não vai continuar pagando a faculdade se for pra ele ser gay. Então, tipo, ou você é hétero, estuda, ou você é gay e sai de perto de mim e eu não me responsabilizo mais por você. Certas afirmações também me tiraram bastante do sério, tipo, personagens não, que é uma história real. Pessoas tentando explicar do porquê que outras pessoas são homossexuais. No caso dos homens, por exemplo, você é gay porque você não praticou esportes quando era criança. O que praticar esportes tem a ver com a sua sexualidade? Não é mesmo? E, enfim, muitas outras coisas. Lá no Scooby, que o link tá aqui no box de descrição, tem muitas marcações do tipo que me deixaram muito nervosa. Eu acho que eu falei um pouco sobre esses livros lá no Instagram também. E tem vlog, então tem conteúdo completo sobre esses livros aqui. Quando o Gerard vai pra Amor em Ação, que é um negócio lá de reabilitação pra você deixar de ser gay,
a famosa cura gay, né? E ele tem que deixar todo o seu passado para trás, tudo que ele pensava que era, né, que era uma imagem falsa. Inclusive isso eu achei tanto questionador. Tudo que pudesse remeter à vida passada dele. Então, tipo, textos que ele escrevia, contatos que ele tinha no celular, tipo, mensagens, teve que apagar tudo. Até a roupa que ele usou pra ir pra esse lugar, ele teve que se preocupar pra não parecer gay demais ou hétero demais, pra parecer uma pessoa meio que tava se conformando com a situação. E então, esse negócio dos contatos e dos textos que ele escrevia, eles falavam que eram tudo imagens falsas e que ele tinha que deixar tudo isso pra trás e manter a mente aberta pra poder fazer essa reabilitação. Tipo, a pessoa que tá entrando ali tem que manter a mente aberta, mas quem tá ali tratando a homossexualidade das pessoas tem a mente como? Muitas coisas que me irritaram bastante, mas que, como por ser uma história real, a gente sabe que infelizmente esse tipo de coisa acontece, e o que dá mais raiva ainda, né? Porque você fica pensando em até que ponto nós chegamos. Nós não, né? Esse tipo de gente. Enfim, não quero me estender muito, não quero perder o controle. E aqui dentro dessa reabilitação ele vai conhecer outros personagens que passaram por diferentes tipos de situações, mas que são tratados de maneira igual. Então, um estuprador é tratado da mesma maneira que um homossexual. Tipo, vocês não são diferentes em nada, os dois estão errados. E isso também incomoda muito o personagem, o fato deles serem tratados no mesmo nível do que outras pessoas que estão ali tentando se reabilitar também. E outros personagens também que eu queria que o autor tivesse se aprofundado um pouco mais sobre eles, mas que eles ficaram ali assim só aparecendo pra ter um diálogo ou outro, e foi isso. Tipo, eu não consegui me apegar a nenhum deles, só ao protagonista, que é o próprio autor, porque ele tá ali narrando a história dele no passado, no presente. E essa narração do presente conta algumas coisas também sobre o passado dele e sobre como ele tá agora. Então, só no final mais pro final, assim, com as narrações do presente, é que dá pra ter uma noção de pra onde tudo isso levou o protagonista. Mas o que tem a religião a ver com isso, né? Como eu falei, a família dele é muito religiosa, o pai dele é pastor, então, tipo, ele não aceita ter um filho gay sendo pastor, tipo, que tipo de exemplo ele tá dando pra aquela comunidade. E outra coisa também que eu falei da prática de esportes, o pai do Garrett colocou ele pra trabalhar na concessionária. Não lembro se era uma concessionária, mas era tipo coisa de venda de carros usados. E colocou ele pra trabalhar lavando os carros e consertando algumas peças pra ver se ele ganhava alguma masculinidade mexendo com carros. E ele dentro também tinha um grupo de homens que, dentro dessa concessionária, o pai fazia algumas não sei como é que fala, mas tipo leitura de Bíblia, essas coisas. E esses homens também eram outras figuras que comentavam cada coisa que me tirava do sério. E enfim, tudo isso levou o personagem a crer que ele era a pessoa errada ali, que ele devia ser diferente. E ele vai até com certa conformidade pra essa reabilitação, pensando tipo, eu vou mudar, eu vou sair daqui diferente e aí todo mundo vai ficar feliz porque eu não sou mais gay. Mas e ele, não é mesmo? E agora nós temos um pouquinho sobre apenas uma garota que a idade, na verdade, desses protagonistas é bem parecida, tirando o fato de que aqui no começo, quando o Garrett foi pra reabilitação, ele tinha 19 anos, e tem a parte da narração dele no presente, então ele tá bem mais velho, e aqui a protagonista tem seus 19 anos também, e vou explicar um pouco melhor porque ela tem esses 19 anos e está no ensino médio. Então vamos lá. Aqui a gente tem eu esqueci o nome dela. Andressa. Andressa, ela morava numa cidadezinha com a mãe e ela sofria muitas coisas. Aqui, calma, tenho que explicar a diferença entre os personagens primeiro, né? Aqui nós temos um personagem homossexual e aqui a gente tem uma personagem transexual. Então, a partir do momento que toda aquela cidade pequena fica sabendo do que tá acontecendo com a Andressa, antes Andrew, mas ela não gosta de ser chamada assim, então eu vou respeitar a decisão dela. E a Andressa
se vê na situação de ter que mudar de cidade. Ela já apoiou por causa disso e tem todo o preconceito. E na verdade ela vai morar com o pai dela. E ele sim também ainda tá meio naquela fase de aceitação, mas não é nada tão extremo quanto em Boy Erased, que tipo, ou você deixa de ser gay ou paga sua faculdade. Não dá pra ter os dois. Então aqui a gente tem uma família muito mais de boa. E a partir do momento em que ela se muda para essa nova cidade para morar com o pai, uma nova escola, novas pessoas, ela tenta ser uma nova Andressa. Então ninguém ali sabe do passado dela e ela quer deixar isso, deixar baixo, né? Deixar assim, eu sou Andressa e quero que as pessoas me conheçam como Andressa, eu até esqueci. Amanda, eu tô falando. Eu sabia que era com A, só não sabia qual era o nome, mas Amanda, tá? Amanda. E então ela quer ser conhecida como Amanda e o passado ficou pra trás. Só que, na verdade, o que me incomodou foi que tudo aconteceu muito rápido. É um livro curto, tudo bem, mas não precisava ter acontecido tão rápido assim. Logo no primeiro dia de aula dela já tem aquela aproximação dos garotos e tipo, as garotas também, aquela classe alta do ensino médio, né, tipo os popularzinhos. E já tudo aconteceu assim, no primeiro dia de aula ela já tinha alguém interessado nela e já tinha um triângulo amoroso ali, já tinha um grupinho de meninas disputando ela e tinha uma outra menina que tinha rixa com outro grupinho que ela tava também e ela conheceu todo mundo no mesmo dia e todo mundo já sabia quem ela era. Eu fiquei tipo, no meu primeiro dia de aula, não sei nem qual escola que eu tô, eu nem decorei direito ainda. E aí todo mundo já conhece ela. Além do tema transexualidade, aqui também temos a homossexualidade da parte feminina. Então tem duas personagens que são lésbicas e que elas se veem aí também no meio de segredos, porque o mundinho do ensino médio é cruel com elas e elas têm aí que esconder esse relacionamento, até que a Amanda meio que percebe tudo ali e a gente também, quando ela percebe, a gente percebe e aí fica tudo muito mais interessante, porque não fica só focado nela. O triângulo amoroso, na verdade, não foi bem um triângulo amoroso, porque não... Sim, pelo menos eu não tive muita dificuldade em escolher com quem eu acho que ela deveria ficar. Porque um deles, os dois, na verdade, que estavam interessados nela eram amigos, só que um era, tipo, o cuzão da escola, sabe? E o outro era o melhor amigo dele, que em um determinado momento aí ficaram acusando ele de preconceito idiota também de escola, né? Tipo, bichinha e essas coisas. E elas, óbvio que ela já sabe o que é melhor pra ela. E a gente consegue aí também já ter uma noção de pra onde as coisas estão indo. Mas e a religião nesse daqui? Ao contrário de Boy Erased, que a gente tem um protagonista que acha que ele tá totalmente errado dentro da religião que ele segue, ou que ele deveria seguir, que a família segue, ele se acha errado e acha que ele tem que mudar quem ele é pra ficar perto ali daquelas pessoas. A Amanda não, ela é a mesma religião, aliás, e ela acha que ela tem que ser quem ela deveria ser e não quem os outros querem que ela seja. É isso, tipo... A religião dela não interfere no que ela pensa sobre ela mesma, se ela tá certa, se ela tá errada. O que importa é ela ser quem ela acha que ela sempre foi, na verdade. E eu acho isso muito, muito mais certo, já disse que não vou dizer aqui o que é certo e o que é errado, do que temos em Boy Erased, que é um jovem completamente massacrado pela sociedade religiosa em volta dele. No mais, todo o desenvolvimento da história de apenas uma garota é bem simples, todo aquele draminha de ensino médio e triângulos amorosos e amizades e revelações que fazem a protagonista passar pelo mesmo que ela passou na antiga cidade e que me deixaram também bem nervosa. Tipo, ela foi pra lá pra ser quem ela deveria ser, tipo, sem as pessoas conhecerem ela e conhecerem o passado dela, e aí vai acontecer tudo de novo, só que ela dá uma volta por cima e aí... final maravilhoso. Na verdade, eu acho até que o romance nessa história foi bem desnecessário. Aqui também a gente, em Boy Erased, também tem o autor, né, o Garrett, também se envolve romanticamente com alguns outros personagens, mas aquilo fez parte da vida dele, então de certa forma foi necessário pra gente entender tudo que estava acontecendo e o que fez ele parar onde ele estava
no futuro depois da reabilitação. Em Apenas uma Garota, como é uma ficção, eu acho que a autora podia ter focado muito mais no tema de transexualidade e aprofundar mais sobre isso também, que eu senti falta, tipo, não que eu seja conhecedora e falar, ó, faltou falar sobre isso, mas exatamente por isso, por eu não ser conhecedora, faltou, né, um certo aprofundamento, e aí ficou focando demais no romance, no triângulo amoroso e nas rixas, e enfim, faltou coisa, né? É um livro bem curtinho, esse daqui tem 235 páginas, então poderia ter aí umas 100 páginas a mais pra se aprofundar no assunto e ainda assim ter o romance, mas tirar o romance de foco e colocar a protagonista e a sua sexualidade em foco, ao invés do romance. Mas em ambos os livros dá pra gente ter uma noção aí das diferenças até dentro das religiões. Não sei se a religião era o foco nesses dois livros, mas foi bem interessante quando eu comecei. Depois que eu terminei de ler Boy Erased, eu não li logo em seguida Apenas uma Garota, eu li um tempo depois. Aliás, tenho aqui também Jeremy Fink, que eu acabei de gravar a resenha dele, então por isso ele tá aqui perto, que também tinha uma certa... como é que eu falo? Os personagens se envolveram de certa forma com a religião também. Eu fiquei bem surpresa de ter escolhido tantos livros com os temas parecidos. E por isso que eu resolvi fazer essas ligações, assim, mas em relação a Jeremy Fink não tem nada tão parecido quanto esses dois aqui tiveram, até porque eles são meio opostos, embora a religião seja a mesma, a forma de pensar dos personagens dentro da religião que eles seguem é bem diferente. E por isso eu resolvi trazer essa análise pra vocês. Então, se você já leu algum desses dois livros, se você já leu os dois, se você segue alguma religião, a religião dos protagonistas aqui também, deixa aí nos comentários o que você acha disso, qual a sua opinião sobre tudo isso, alguma análise que você fez que eu não tenha falado. Foi mais uma resenha dupla mesmo, só queria comentar sobre esses dois livros e o que me passou pela cabeça enquanto eu lia. Um eu comparava com o outro. Eu devia ter anotado mais coisas, mas foi isso que eu consegui trazer aqui pra vocês. Tem post também sobre esses livros lá no Instagram, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre eles. Tem vlog também, onde eu falei muito mais detalhes, porque eu tinha acabado de ler, né, então tem muito mais detalhes nos vlogs. E eu vou ficando por aqui. Se você se interessou, tem link de compra no box de descrição. Me segue no Scoob, no Instagram também. No Scoob eu posto muitas marcações que eu faço nesses livros, então se você quiser saber o que mais me tirou do sério em relação a Boy Erased, as frases estão todas lá, as citações, tá tudo lá. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau!